Olá, amigos do SEVA, Centro Espírita Vila de Abrantes. É uma honra estar aqui esta noite. Agradeço imensamente a lembrança, o convite a essa casa que trabalha nas bases do Cristo, tendo como base a doutrina dos Espíritos, alicerçada em Kardec. E nesse momento eu gostaria de pedir a Jesus que nos conceda a sua paz e que Ele possa estar sempre entre nós. Bem, meus amigos, o tema que nos foi oferecido foi um tema: como entender a bondade. Então, esse questionamento, como entender a bondade, efetivamente logo me ocorreu uma frase do Cristo que vai nos dizer: amai os vossos inimigos, amai o próximo como a si mesmo. Então, nesse momento, eu gostaria de cantar uma canção, porque maior bondade do que Deus em relação a todos nós, que nos concede o dom da vida através da oportunidade ímpar que é a reencarnação, e Ele, como o Senhor da vida, nos ama, nos conduz. Muitas vezes nos sentimos que estamos esquecidos, mas o Pai de bondade e de justiça sempre nos mostra mais à frente quão importante é crer nessa bondade maior que Ele tem para com todos nós. E tem uma canção, uma versão da canção Aleluia. E eu gostaria de iniciar a nossa conversa cantando essa canção para aquecer os nossos corações. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou, e te render glórias e aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. Não importa onde estiver, no vale ou monte adorarei, a ti eu canto glória e aleluia. Aleluia, aleluia, Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração
esconder nos teus braços, ó Pai. Toda a minha alma deseja te, junto com os anjos cantarei. Tu és santo, exaltado, aleluia, 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 aleluia. Então, meus amigos, iniciamos a nossa conversa com a questão 876 do Livro dos Espíritos, na parte Justiça e Direitos Naturais, onde Kardec questiona os espíritos, dizendo que, posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? E a resposta vem dos espíritos. Disse o Cristo: queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência, não lhe podia Deus haver dado. E aí, minha gente, a gente agora percebe por que a gente, para entender a bondade, precisa entender essa frase do Cristo: ame ao próximo como a si mesmo, ou faça ao outro tudo aquilo que gostaria que o outro lhe fizesse. E quando nós tivermos dúvida do que devemos fazer com os nossos irmãos, busquemos nos colocar na condição do outro para tentar responder a essa questão: o que eu gostaria de receber? Se quando estou triste, se quando estou com fome, se quando estou sem roupa, ou preso, ou abandonado, o que eu gostaria de receber do meu irmão? E essa é um fato muito interessante, visto no Evangelho como o grande julgamento, quando Jesus vai dizer que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão na casa do Pai. E aí a diferença é justamente o que cada um fez, o que cada um teve interesse de praticar, né? Outra passagem importante que nos faz lembrar esse tema é a passagem do bom samaritano, quando o doutor da lei pergunta, como se ele não soubesse, para tentar Jesus, como muitas vezes Jesus foi tentado, quem era o seu próximo. E aí Jesus descreve o levita, o sacerdote e o samaritano. E aí, de todos que passaram e viram aquele homem jogado no chão, que tinha sido roubado, maltratado, Jesus questiona o doutor da lei o que lhe parece que foi o próximo daquele que estava caído. E por ser o samaritano, um homem que muitas vezes as pessoas não tinham interesse nem em falar de onde ele vinha, o homem responde: aquele que usou de misericórdia com que estava caído. Então, meus amigos, baseado nessas ideias que Jesus quer incutir em nossas mentes, com essas histórias de um cunho muito profundo, onde nós
merecemos refletir para que nós possamos nos melhorar e ser o outro, ou ser o próximo daqueles que necessitam de cada um de nós, daqueles que necessitam da nossa bondade. E daí iremos compreender a bondade. Dentre grandes expoentes da humanidade, eu escolhi Madre Teresa de Calcutá, que todos vocês conhecem, uma missionária católica albanesa, dedicou sua vida aos pobres, aos miseráveis, aos excluídos. Viveu no meio da miséria mais densa, passou a vida nos cenários horríveis da fome, das feridas incuráveis, das pernas inchadas, das mães sem leite porque não tinham comida. Conviveu com as crianças raquíticas e suas imensas barrigas cheias de verme, com febre que não passava. Abraçou pessoas, osso e pele, pessoas tão fracas que nem falar falavam, que nem sorrir sorriam, nem chorar choravam. Ficavam ali no cantinho, no canto da calçada, atirando os olhares de necessidade para aqueles que passavam ao seu redor, e atirados ao mesmo tempo como trapos humanos, esperando a morte chegar como uma bênção para que o sofrimento acabasse. Então Madre Teresa vai dizer que neste mundo tão doente de miséria, maldade e violência, ela aparece como enfermeira benigna que entra no quarto de dor e abre as cortinas para que o sol possa aquecer e iluminar. Então qual de nós não gostaríamos de receber a visita de um espírito elevado e abrir as janelas do nosso quarto, que são os nossos olhos, que são as janelas da nossa alma? Que esses olhos possam estar abertos para perceber o sol maior, o sol moral das nossas vidas, como diz, como classifica, como identifica Arthur Valadares, o Cristo de Deus, sol moral das nossas vidas. Então essa senhora, né, conhecida como Forte Senhora das Esperanças, ela sorria, estendia os braços, derramava palavras de alento, como se fossem bálsamo curadores. Havia um perfume doce em suas mãos amorosas. Tem uma canção muito linda que diz assim: fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Então fica sempre um cheiro de perfume nas mãos que oferecem rosas, né? Então as pessoas que são caridosas espalhem ao seu redor esse perfume, né? Dizia que todas as nossas palavras seriam inúteis se não viessem do coração, pois as palavras que não dão luz aumentam a escuridão. Então a gente pode iluminar a vida de alguém com as nossas palavras, ou então soterrá-los na escuridão que já vivem. Então vejam que assim a bondade se expressa de várias formas, e nós temos a oportunidade de iluminar alguém ou deixá-los na escuridão. Que possamos optar pela bondade sempre em nosso caminhar. Uma certa feita, Madre Teresa, ela foi questionada por poderosos sobre o seu trabalho junto aos leprosos, os ancenianos, né? E aí, em discussão com um desses poderosos, o homem disse para ela que não daria banho em um leproso nem por $1 milhão. E ele, materialista, dizer isso, né? Talvez um valor desse
alguém se dedicasse a dar um banho no leproso, né? Mas ele disse que nem por esse valor ele faria isso. E Madre Teresa concorda com ele. Eu também não. Mas ela não daria banho em leproso por 1 milhão de dólares, nem por R$1, nem por valor qualquer. Porque ela explica que para dar banho em um leproso, só por amor conseguimos fazer isso. Ela teve vários problemas no princípio das suas atividades de caridade, como todos nós, enfrentamos desafios. E então, nesses desafios que ela enfrentou, os desentendimentos com outros grupos, que professavam outra fé, que diziam que a miséria não tem religião, ela na verdade ratificava essa informação, dizendo que a fé realmente não tem religião, faz parte da tragédia humana, mas que o homem e o amor são patrimônio do ser humano. Então, se nós reconhecermos o homem, né, e o amor como patrimônio da raça humana, devemos optar por estes dons que Deus nos ofereceu, o homem, o outro e o amor como sublime do sentimento, para vivenciar a bondade. Eu recortei do livro do irmão Jerônimo, que aumentou da nossa casa, uma passagenzinha que ele fala sobre o trabalho. Ele fala assim: quando nós trabalhamos em prol da nossa mudança, que é a reforma íntima, essa reforma íntima que muitas vezes afasta muita gente das casas espíritas, porque muitos só querem usufruir do passe magnético, das palestras amorosas dos nossos irmãos palestrantes. Muitas vezes, quando a proposta recai sobre eles de transformação íntima, de reforma interior, normalmente eles fogem, porque é muito difícil se encontrar e se autotransformar, né? Mas aquele que adquire, né, na vida, toma essa decisão, ele possui um sentido diferente. Porque nesse momento o amor começa a crescer e esse desejo de expressar esse amor vai justamente se expressar como a bondade. O amor crescendo em nós se expressa futuramente com a bondade. Agora, quem vê maldade no outro, censura e critica, sem menor respeito, nada sabe sobre a vida, sobre o verdadeiro sentido do amor. Passam a ser pessoas frustradas sem a experiência real do sentido da vida. E essa é uma questão muito interessante, porque devemos nos perguntar a respeito de qual é o sentido da nossa vida. E se assim o fizéssemos, nós iríamos verificar que o sentido da vida é a gente evoluir. E aí, evoluir em que sentido? Então, quais são os parâmetros que nós devemos tomar para fazer esse crescimento com segurança? E a Madre Teresa de Calcutá vai nos dar esse exemplo, né? Porque o sentido da vida dela era trabalhar pela sua evolução espiritual e a de seus irmãos. Era vivenciar justamente o que Jesus recomendou e o que a gente leu na questão 876 do Livro dos Espíritos: fazer aos outros aquilo que quereis que os outros vos façam. Madre Teresa, em determinado momento, conta Edivaldo em uma das suas palestras, que ela ficou, se deteve na frente da imagem do Cristo e percebeu que aos pés daquela imagem tinha duas palavras: tenho sede. E aí ela questionou: mas o que foi que eu dei para Jesus para matar a sede? E conta Edivaldo que naquele momento, daquele pensamento maior, mais profundo, ela encontrou Jesus e saiu a buscar pelas ruas aqueles que sofriam. E ao encontrar com uma dessas pessoas que tinham necessidade de cuidados, ela a acolheu no braço até o momento que ela desencarnasse.
E aí a mulher trazia muito sentimento de rancor, de vingança, de dor. E aí a Madre Teresa de Calcutá, ela tentava demover esses sentimentos para que o desencarne dela fosse menos grosseiro, menos denso, para que ela fizesse uma passagem um pouco mais suave, né? E aí ela pergunta, né, qual era o Deus dela, né? O Deus dela, Dona Madre Teresa de Calcutá, ela nos informa que o Deus dela é o amor, né? E que a religião dela eram todos aqueles que estavam necessitando do acolhimento através do sentimento de bondade. E que naquele momento, aquela senhora, para ela, era Jesus, que tinha sede, e ela queria matar a sede do Cristo. Então ela interpreta, né? E interpreta que todas as almas sofredoras são igualmente sedentas de amor. Então, por isso, de alma e coração, ela percorreu a senda do seu aperfeiçoamento, sempre voltado para o outro. E aí, a gente busca compreender se existe alguma coisa mais preciosa que a necessidade de amar. Será? Tem uma canção de Renato Russo que diz o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer mal, não sente inveja, sim vai dar-se. O amor é o fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Ainda eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Eu não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente, é um não contentar-se de
e todos dormem, todos dormem, todos dormem. Agora vejo em parte, mas então veremos face a face. É só o amor, só o amor que conhece o que é verdade. Ainda falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. O apóstolo Paulo vai nos dizer que ainda que nós tivéssemos o dom de profecia, que falássemos as línguas dos homens e dos anjos, enfim, sem amor, sem expressar esse amor através da bondade, nada somos. E é interessante que a gente, às vezes, não sabe se estamos acordados ou se estamos dormindo, mediante como entendemos a vida, como percebemos como está o nosso padrão, se nós estamos exercitando o bem, se nós estamos praticando a caridade, se estamos vivenciando o amor. E então é nessa justa nesse justo exercício é que nós percebemos se ainda estamos acordados ou se já acordamos, voltamos a dormir, enfim, que possamos todos estarmos despertando desse sono profundo de apatia, onde nos faz negligenciar a oportunidade bendita de praticar o bem através da bondade. E tem um diálogo entre Jesus e Tadeu no livro Jesus no Lar, se eu não me engano é o capítulo 19, e fala sobre a felicidade, receita de felicidade, enfim. E aí eu gostaria de trazer para vocês Ipsilitre por conta desse capítulo ser tão lindo, tão profundo, e nos faz refletir tanto nas nossas necessidades desse processo de autotransformação e exercício do bem, que eu vou pedir a vocês licença para trazer para vocês nesse instante. Então, tocado de indisfaçável revolta, dissertou largamente sobre a discórdia e o sofrimento reinante no povo, situando-lhes a causa nas deficiências políticas da época. Depois que expendeu várias considerações preciosas em torno do assunto, Jesus perguntou-lhe: Tadeu, como interpreta você a felicidade? Eu acho que essa pergunta de Jesus pode ser feita a cada um de nós. E percebam que Tadeu encontrava-se revoltado em relação às questões políticas da época. E se a gente for olhar direitinho, o que a gente vivencia hoje não é algo muito distante da passagem do Cristo pela Terra. Então percebam quanto tempo passou e quantos passos nós demos em direção à plenitude. E Tadeu vai responder a Jesus que, Senhor, a felicidade é a paz de todos. E o Cristo estampou significativa expressão fisionômica e ponderou: sim, Tadeu, isto não desconheço. Entretanto, estimaria saber como se sentiria você realmente feliz. O discípulo, com algum acanhamento, enunciou: Mestre, suponho que atingiria a suprema tranquilidade
se pudesse alcançar a compreensão dos outros. Desejo para esse fim que o próximo não me despreze as intenções nobres e puras. Sei que erro, e muitas vezes, porque sou humano. Entretanto, ficaria contente se aqueles que convivem comigo me reconhecessem o sincero propósito de acertar. Respiraria abençoado júbilo se pudesse confiar em meus semelhantes, deles recebendo a justa consideração de que me sinta credor, em face da elevação de meu ideal. Suspiro pelo respeito de todos, para que eu possa trabalhar sem impedimentos. Regozijar-me-ia se a maledicência me esquecesse. Vivo na expectativa da cordialidade alheia e julgo que o mundo seria um paraíso se as pessoas da estrada comum se tratassem de acordo com meu anseio honesto de ser acatado pelos demais. A indiferença e a calúnia dói-me no coração. Creio que o sarcasmo e a suspeita foram organizados pelos espíritos das trevas para tormento das criaturas. A impiedade é um fel quando dirigida contra mim. A maldade é um fantasma de dor quando se põe ao meu encontro. Em razão de tudo isso, sentir-me-ia venturoso se os meus parentes afeiçoados e conterrâneos me buscassem, não pelo que aparento ser nas minhas imperfeições, mas, pelo contrário, por tudo aquilo que existe dentro de mim de boa vontade e que presumo conservar em minha alma. Resumindo, mestre, eu queria ser compreendido, respeitado e estimado por todos, embora não seja ainda o modelo de perfeição que o céu espera de mim, com o abençoado concurso da dor e do tempo. Então a gente vai perceber que o que Tadeu traz, na verdade, é que a felicidade para ele sempre depende do outro. Sempre é o outro que precisa compreender, sempre é o outro que precisa perdoar. E se nós voltarmos lá para o início da nossa conversa, a gente vai perceber que a resposta de Jesus vai ser exatamente igual. Então calou-se o apóstolo e esboçou-se na sala singela, enquanto movimento de curiosidade, ante a opinião que o Cristo adotaria. Alguns dos companheiros esperavam que o amigo celeste usasse o verbo que, cumprida a dissertação, lhe desse a condição de explicar tudo aquilo que Tadeu tinha colocado sem perceber o que ele estava dizendo. Mas o mestre fixou os olhos límpidos no discípulo e falou com franqueza e doçura. Tadeu, se procura então a alegria e a felicidade do mundo inteiro, proceda para com os outros, como deseja que os outros procedam para com você. E esse é o segredo. Esse é o segredo. É, na verdade, me parece ser a fórmula mágica onde Jesus coloca com extrema sabedoria essa condição de felicidade em função proporcional e direta daquilo que nós conseguimos dar aos outros. E na questão 886 do Livro dos Espíritos, quando os Espíritos são questionados a respeito da caridade, como entendia Jesus a caridade, essa resposta todos nós sabemos que é o BIP, né? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. É impossível nós
sermos benevolentes com todos se não tivermos amor. Não conseguimos deixar as imperfeições dos outros sem colocá-las numa situação de divulgar para outras pessoas sem ter amor. Porque a indulgência é essa forma carinhosa, silenciosa, de perceber os defeitos alheios, as imperfeições alheias e tentar ajudar na medida em que o outro consiga perceber. E perdoar as ofensas é impossível sem amar. Então, nós vamos complementar a resposta de Jesus dizendo que o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois o amor ao próximo é fazer todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. E por isso, esse é o sentido das palavras do Cristo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Jesus não orientou apenas, ele exemplificou, nos amando. E é através do amor que nós conseguimos expressar essa bondade. Então, para entender a bondade, é preciso exercitar esse amor que existe dentro de cada um de nós. E tem só um homem que conseguiu nos trazer esse verdadeiro amor em todos os momentos da sua vida, em todas as passagens. Ele exemplificou, sem dúvida, sem oscilação, o verdadeiro amor que deve nos mover a expressar a vontade de servir e de viver no bem, expressando a bondade em todos os locais que estejamos, e principalmente dentro do nosso lar. Então, que a paz de Jesus permaneça conosco. E eu gostaria de encerrar essa nossa conversa agradecendo mais uma vez a oportunidade do convite, desejando a todos uma noite de muita paz, com a canção O Homem. Certo dia um homem esteve aqui, tinha um olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais bela canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. A luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que o compreendeu, que além da vida que se tem existe uma outra vida além. E assim o renascer, morrer não é o fim.
tudo que aqui Ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui Ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Viva Jesus, muita paz, que Deus nos abençoe.